Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Do livro Antologia da Espiritualidade, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, da poetisa Maria Dolores, no capítulo 1, o poema Vida. Não digas, coração, que a vida é triste, porque a vida é grandeza permanente, e a natureza em tudo é um cântico de glória, desde o sol à nascente. Mágoas, dizes que as mágoas lembram trevas, que nem de longe sabes entendê-las. Contempla o céu noturno, revelando avalanche de estrelas. Asseveras que os sonhos são feridas, quais picadas de espinhos agressores, fito verde das árvores podadas, recoberta de flores. Nos dias de aflição, ante a força das provas, recorda na amargura que te oprime, que a ostra faz nascer do próprio seio enxaga a pérola sublime. Assim também, nas trilhas da existência, se choras sem apoio e caminhas sem paz, não te queixes do mundo, serve, ama, espera e vencerás. A vida, toda a vida é luz eterna, escalando amplidões e buscando apogeus. E a presença da dor, em qualquer parte, é uma bênção de Deus. Esse poema é tão bonito. A querida poetisa baiana Maria Dolores nos faz lembrar da grande mensagem consoladora da doutrina espírita. Porque nos revela o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos, durante a última ceia, que a vida é uma vida de evolução, de crescimento, que nós todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas todos os seus filhos, criados por eles, recebem o convite divino para retornar à casa do Pai, com a perfeição que lhe cabe. E para isso, entramos nessa caminhada evolutiva, onde crescemos cada vez mais em potência, nas diversas potências que nós podemos ter. A potência da inteligência, da racionalidade, do sentimento, da emoção, dos valores. E assim nós vamos caminhando. Só que para isso, como disse a poetisa, muitas vezes nos deparamos com provas que, se a gente não está preparado, não entende, ainda não tem o conhecimento, acreditamos. Poxa, que prova tão difícil, que dificuldade. E na realidade, são essas provas, essas dores, esses desafios que nos fazem elevar, que nos fazem mover, ganharmos forças para vencermos essas dificuldades. Por isso que ela termina seu poema de forma magistral, falando que é presença de Deus, essa dor que às vezes bate à nossa porta, essa bênção que Ele dá, porque nos eleva, nos faz cada vez mais forte, mais perfeito, para aí sim chegarmos à felicidade. E isso é uma mensagem fundamental, que é ecoada há milênios, há mais de 2000 anos. Jesus nos disse que através do desenvolvimento do amor e de todas as suas virtudes, nós alcançaríamos esse desiderato, essa finalidade, que é a felicidade que todos nós palpitamos em nosso seio. Por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos,
Quando Kardec pergunta sobre as forças da natureza, os benfeitores espirituais, eles respondem: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Porque tudo é uma questão de ordem, de beleza, de funcionamento. Se a gente olha desatentamente, achamos que tudo está desorganizado, que está tudo fora de lugar, que está tudo ruim, que está tudo difícil. Mas, na realidade, está tudo dentro da ordem divina. A natureza é perfeita com os seus ciclos. E ela, a nós, nos propicia a possibilidade dessa evolução. E termina a revelação dos bons espíritos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, mostrando que o princípio inteligente, estadiando ali no conceito mínimo de existência, que é o átomo, ali começa o seu estágio de crescimento, de desenvolvimento, passando pelos diversos reinos, do reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal, conseguindo essas conquistas, essas proezas no reino mineral através da junção, das ligações, aprendendo a união. No reino vegetal, nós vemos a criação da sensibilidade, onde a planta já consegue absorver a luz e começa a desenvolver os primeiros sentidos. No reino animal, nós já vemos o princípio inteligente ganhando uma inteligência rudimentar através dos instintos, levando os seres a cada vez se desenvolver mais, até que no reino hominal nós ganhamos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Podemos escolher quais serão as nossas experiências, quais serão as nossas lutas, nossas batalhas, e através delas, crescimento. Por isso que quando ganhamos e temos a inteligência madura a ponto de fazer esse discernimento, também temos a responsabilidade. Porque dependendo do que nós escolhermos, nós vamos colher. Nós vamos precisar nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Porque é assim, o grande método divino, evolutivo, de crescimento, de aprimoramento dos seres. E aí, muitas vezes, nos deparamos com as expiações e com as provas que a gente tem que enfrentar. E esquecemos, como revela a doutrina espírita, que fomos nós mesmos que escolhemos essas provas. E como filhos ingratos, botamos a culpa no pai, botamos a culpa no outro, nos desesperamos por não aceitar as provas que temos que vencer. Que muitas delas são consequências da nossa própria imprevidência, porque acreditamos que destruindo a saúde seríamos felizes e destruímos o nosso corpo físico. Que acreditamos que enchendo através das riquezas materiais conseguiríamos a plenitude humana e nos destruímos em guerras, em batalhas, em dores, enganamos o próximo. Então tudo isso serão depois arcado como consequências. Porque para atingirmos o estado de espírito puro, não podemos ter nenhuma mácula. Então a gente tem que corrigir o erro. É simples assim. Mas, infelizmente, o homem do início do século XX, século XXI, com um agravamento do pensamento materialista, ele ingeriu um veneno terrível. Um veneno que nos traz sofrimento e é responsável pelos quadros de dores e de sofrimentos que enxergamos no nosso dia a dia, na nossa realidade atual. Porque toma-se conta
do seio da humanidade, de grande parte de nós humanos, diversas dores, desesperos e desilusões. Tudo porque o ser humano acreditou que a matéria lhe bastaria. Foi vendida essa ilusão, o advento da modernidade. Foi pregado para todo o planeta terrestre que desvendaria-se o DNA e, a partir daí, do código genético, todas as doenças seriam curadas, que com as tecnologias avançaríamos e sem doenças desfrutaríamos de uma vida plena e que a gente bastaria ter as coisas, conquistar as coisas e vivenciar. E você não precisaria mais nada. Esse veneno, esse engano que negava a Deus, que dizia que a religião morreu, que Deus não existe, fez com que o ser humano acreditasse e se dedicasse exclusivamente em não ser, mas em ter. E isso é a grande soma do desespero. Porque se eu tenho uma roupa bonita, se eu tenho um carro do ano, eu vou ser mais feliz. Se eu tenho uma posição elevada, uma profissão de prestígio, um título honorífero, eu vou ser mais feliz. E, infelizmente, os seres humanos que conquistaram tudo isso, prestígio econômico, financeiro, bens de consumo, continuam tendo os mesmos desafios, as mesmas dores e as mesmas lutas que o ser humano mais humilde, que não tem essas vantagens todas. E aí vem a grande desilusão, a grande dor, o grande desespero. E a gente vê quadros terríveis de pessoas que tentam e conseguem, muitas vezes, destruir o próprio corpo físico. Não a vida, porque pela doutrina espírita nós sabemos, a nossa vida é a vida eterna. Nós fomos criados para alcançarmos o seio do Pai, nessa vida perene, passando por experiência em experiência, em evolução, até não precisarmos mais reencarnarmos e viveremos no mundo espiritual, nesta plenitude, tendo novos desafios evolutivos, diferentes dos atuais, mas sempre evoluindo. Mas quando eu não tenho esse conhecimento, eu acredito apenas na matéria e me decepciono, a minha dor é imensa. A minha dor é terrível. Então eu penso que só posso acabar com a dor, com o sofrimento, se eu destruir a própria vida. Na realidade, é o corpo físico que se entrega, e não a vida, porque a vida é eterna. A vida é plenitude. E a doutrina espírita, ela é tão consoladora, ela é tão maravilhosa que diz, mesmo aqueles que cometem os piores erros, novamente terão outras chances e poderão se reconstituir. Não há fim. Essa é a grande mensagem que a doutrina espírita nos dá. Por isso que a gente precisa, como disse o nosso irmão Rogério, divulgar a doutrina espírita. Não é para transformar todo mundo em espírita, mas é para saber, porque o que nós estamos comentando é uma realidade. Eu posso acreditar, posso não acreditar. Não é questão de crença, isso acontece. Simples assim. E um dia chegaremos num ponto que a humanidade entenderá essa realidade. Mas agora, para os que sofrem, eles precisam saber, independente da dificuldade que estão passando, que a dor, o sofrimento, a prova, a expiação vai passar. Nós vamos vencê-la. E não preciso me desesperar, como disse o trecho de Emmanuel, que seu Silvanito leu para nós e nos trouxe essa reflexão. Porque nós vamos vencer tudo isso.
mas eu preciso ter forças. E essa força só vai ser alcançada se eu tiver o conhecimento e procurar a fé, a conexão com o mais alto. E não viver num mundo materialista, onde por causa da falta de cliques, de engajamento, a gente vê os jovens, crianças se matando, sem perspectiva na sua vida, tão cedo, tão jovens, entrando em estados de desespero profundo, que acham que só melhorarão, que se sentirão aliviados se destruir o corpo físico. Isso é um grande engano e causa uma grande dor e um grande atraso para o espírito que passa por esse tipo de experiência. Por isso que vamos, nós que somos privilegiados, temos o conhecimento da doutrina espírita, vamos bradar para todos nós, os nossos amigos, nossos familiares, pessoas conhecidas, que entendam que a vida não acaba. Por isso que Emmanuel defendeu, É um grande tipo de caridade a divulgação da doutrina espírita, para consolar esses corações em aflição, porque até nisso a nossa sociedade é terrível, porque quem tenta o suicídio, quem consegue o suicídio, é um ser doente, desesperado, que está realmente passando por um grande sofrimento. Mas a nossa cultura chega a apontar o dedo, chega a criticar, a dizer, isso aí é falta do que fazer, preguiça, sem Deus, sem fé, não devia agir assim. Muitos dos nossos irmãos, infelizmente, com outras doutrinas cristãs, dizem, o suicida vai para o mármore do inferno, para o fogo do inferno eternamente, não tem salvação mais. Então a gente tem que levar essa mensagem de esperança, porque é ela que vai fazer com que a gente diminua essa catástrofe que existe, não só no Brasil, mundial. Isso já é observado desde o início do século XXI. Nós vemos a história desse jovem, Mike M. Foi através do suicídio dele, um jovem comum, americano, que a família não observava nenhuma grande alteração. Muito pelo contrário, achava ele normal, ele participava da high school, da sua escola, nos Estados Unidos, tinha um hobby, ele fazia esse Mustang 68, ele conseguiu reformar, comprar as peças, montar o carro, pintou de amarelo, que era a sua cor preferida. Mas aos 17 anos, em 1994, quando ele terminou tudo isso, para grande espanto da sua família, que não observava que ele estava num estado de sofrimento. Ele entra no carro reformado e se lança no precipício, no despenhadeiro. E aí sim, com o choque da perda do jovem, a família foi observar os seus escritos, as suas correspondências, as coisas que ele pensava, e viram o pessimismo, as ideias negativistas que tomavam conta da cabeça do rapaz, e as pessoas não estavam percebendo o desespero que ele escrevia, as mensagens. Na época estava começando as redes sociais, não tinha como a gente tem agora. Era nos anos 90, nos Estados Unidos. Então a gente vê que muitas vezes esse sofrimento é um sofrimento silencioso. E foi por isso que a família, impactada com essa descoberta que eles não pensavam, eles fizeram, no dia do seu velório, a distribuição de cartões amarelos, de fitinhas, com mensagens positivas, alertando para observar os jovens e as pessoas que estão com sofrimentos, porque elas, muitas vezes, silenciosamente, já estão começando com o seu sofrimento, e se não tiver nenhuma base, nenhum apoio, nenhuma esperança, podem começar a planejar o próprio suicídio. Por isso, que na década de 2000,
em 2014, num grande trabalho que foi feito mundialmente, observou-se que quase 1 milhão de pessoas se matam por ano. Essas são aquelas pessoas, 800 e tantos mil, não sei o número exato, mas é muita gente que entra nesse estado de sofrimento a ponto de se matar. Dá uma pessoa a cada 40 segundos. E depois da pandemia, esse número se multiplicou e passou a atingir principalmente as crianças, que era o último público que tentava suicídio. Não se via com frequência crianças com desespero, com problemas psicológicos, com traumas, a ponto, né, de atentarem contra a própria vida. Mas veja bem, em Liverpool, na Inglaterra, na cidade dos Beatles, em 2017, o número foi tamanho de crianças que suicidaram que eles fizeram uma campanha, juntando cada sapatinho de cada criança que se suicidou, com centenas, enchendo a escadaria do museu de Liverpool, para chamar a atenção do sofrimento que estava levando essas crianças a tirarem a própria vida e que muitas vezes passa despercebido para nós. Nós vemos que em 2014, o Japão, que é um país de alto nível econômico, comparado com o Brasil, o que é que devia ser? Não, a pessoa lá está mais feliz, mas tem 4 vezes o número de suicídio que o Brasil. 2014 foi o pico. E a gente se pergunta, mas por que o japonês entra num grau de desespero? Lá eles vivem num país de primeiro mundo, onde eles têm acesso a tantos bens de consumo, a educação, a saúde. Por quê? Eles entram no desespero e tiram a própria vida. Uma pessoa a cada 15 minutos no Japão se matou naquele ano. Então, isso é um grau de sofrimento mundial. E por isso que, no dia 10 de setembro de 1994, a Organização Mundial de Saúde, em homenagem a Michael M., que fez esse suicídio jovem, lançou a campanha de Setembro Amarelo, para a gente conscientizar as pessoas do sofrimento, das doenças, dos transtornos mentais que podem ocorrer em qualquer idade, inclusive em crianças, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Porque não é, por bobagem, por frescura, é através do sofrimento. Mas nós temos como ajudar. Os transtornos mentais são as principais causas. Então, depressão e todas as doenças mentais não é frescura, faz parte de um problema sério, onde as pessoas podem e perdem muitas vezes a vida, se não pedirem ajuda, ou se ninguém notar que elas estão em sofrimento. Desse mesmo trabalho se observou, 90% dos atestados de óbitos que foram investigados do suicídio tinham em seus prontuários médicos já algum registro de algum tipo de doença mental. Depressão, transtorno bipolar, abuso de substâncias lícitas e ilícitas, desde bebida alcoólica, drogas ilícitas, ou até mesmo remédios. Remédios controlados, que é usado abusivamente. Então, tudo isso são sinais de alerta que essas pessoas precisam de ajuda. E, principalmente, saber que não adianta se entregar ao desespero, que há sempre uma saída, que existem diversos métodos que a gente pode tratar, e que a vida não se restringe ao nosso corpo físico, até as coisas. Isso daí é consequência natural do nosso trabalho. Mas você não é maior nem menor do que ninguém por conta disso. Apenas está passando por uma experiência. Porque Kardec nos conta,
na questão 957. Kardec era um gênio e ele perguntava, né, quais, em geral, com relação do espírito, as consequências do suicídio. Então ele perguntava claramente, né, o que é que acontece? Qual é a consequência quando um espírito destrói o corpo físico, comete o suicídio? O que é que acontece com esse espírito? Qual é a consequência desse ato de desespero e de dor? E que muitas vezes, por causa de um rompante, o espírito se entrega. Olha a resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Então a gente vê que não existe, vai pagar no fogo do inferno eternamente. Não, depende de por que houve o suicídio, o que é que determinou, a pessoa estava transtornada, não estava, várias são as coisas que são levadas em conta, que levaram esse espírito ao ato desesperado. E outra é o tipo de suicídio que ele também cometeu. Porque a gente sabe, revelação da doutrina espírita, olha quanta coisa a doutrina espírita nos traz. Né? Que tudo que a gente faz com o nosso corpo fica registrado no nosso corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Então, se eu pego uma arma e dou um tiro no meu coração e destruo toda essa área do tórax, do músculo cardíaco, isso fica registrado no meu perispírito. E aí eu vou ter uma consequência. Nós sabemos que nós vamos ter novas oportunidades, mas eu vou ter que reconstituir essa área que eu destruí. E aí, muitas vezes, a gente observa esses casos que para a pessoa comum, materialista, é um absurdo. Você não entende, até questiona a justiça divina. Como pode um bebezinho já no útero da mãe nascer com um problema cardíaco tão severo? O que será que esse bebê fez? Quem acredita que o espírito está nascendo naquela gestação inicial, que nunca fez nada antes, né? Vai achar que Deus é injusto, né? Que para uns ele deu um corpo pleno, bonito, saudável, com todas as possibilidades, e para aquele ele foi terrivelmente cruel e não deu a chance dele se desenvolver. Mas a gente sabe que não é assim. O Pai é um Pai de amor e bondades infinitas, e que aquilo ali é apenas o cumprimento da reconstituição daquilo que ele mesmo destruiu. Por isso que, dependendo do tipo de suicídio, vai ter várias consequências nas encarnações subsequentes. E os espíritos dizem, são muito diversas. Mas, continuando a resposta, não acabou por aí não, né? Olha só como eles contemplam, né? Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento, né? É o espanto, é a perplexidade, é o arrependimento. Isso sim dói no espírito, corrói o espírito, porque pela ideia equivocada que ele alimentava, destruindo o seu corpo físico, acabou o sofrimento, sumiu, desapareceu. E na realidade, ele não morre. Ele acorda e ainda está vivo. Os problemas que ele carregava, de dores, ele ainda tem. Mas agora ele não tem mais o corpo físico. Que era o santo instrumento que possibilitava que ele lutasse para vencer aquelas dificuldades. Não tem mais. É preciso uma nova oportunidade. É preciso uma nova chance. Quando será? Como será? Não está mais na mão dele. Agora ele precisa esperar o momento correto para o renascimento. Então isso é um grande choque para o espírito. Porque ele continua vivo, continua com os mesmos problemas, com as mesmas dores, e agora arranjou um outro problema a mais. Na próxima encarnação, ele terá que também
reconstituir aquilo que ele destruiu através do suicídio. Por isso, meus irmãos, a importância da gente falar para todos os nossos irmãos que, apesar de qualquer que seja o desespero que toma conta de sua alma, não se engane, lute, é a oportunidade. Mas eu perdi uma pessoa amada, muito querida da minha vida. Mas a doutrina espírita explica, você reencontrará, é temporário. Mas por que teve que isso acontecer? Você saberá. No momento certo, tudo será explicado. Por que a gente, no plano físico, às vezes tem que ir na frente, outros vão atrás. Mas as almas que se amam nunca ficam sem se ver. Há sempre o grande reencontro. Por que eu passei pelo desemprego, a perda de tudo que eu tinha? Tenha calma, você poderá se reconstituir, refazer todas as suas dores, refazer essas dores e transformar aquelas perdas em novas oportunidades. Por que essa doença consome o meu corpo e destrói a minha saúde? É oportunidade de luta, através da doença, das medicações, das hospitalizações, para que eu tenha fé, que eu me dedique, que eu refaça também todo um balanço da minha vida, dos meus valores. Então são todas oportunidades, por mais difícil que sejam as provas, que a gente tem que se entregar a desenvolver a fé, a esperança, a resignação e, principalmente, a caridade, o amor, o perdão. Por isso que essa vida é uma vida preciosa, onde devemos aproveitar cada momento. E devemos contar isso para as nossas pessoas queridas, que fazem parte da nossa vida, a nossa volta. Porque eu tenho um tesouro tão precioso, uma informação tão bonita, tão boa, tão bela, que eu quero guardar só para mim. Que tipo de egoísta eu sou? Quando a gente recebe uma boa nova, a gente quer espalhar para as pessoas que a gente gosta. Ou eu sou uma pessoa indiferente? Não, eu vou deixar para mim problema dos outros. Eles que descobrem por conta própria. Não, não somos assim. Vamos contar ao mundo, que é um mundo em sofrimento, para a gente poder transformá-lo num mundo de regeneração. Porque quando a gente escapa, às vezes, daquele auge, da dor, as oportunidades aparecem. Aparecem, né? Se eu não deixo no ímpeto de tentar o meu suicídio, vem a solução. E as coisas vão se resolvendo naturalmente. E é interessante que a gente encontra isso nesse livro, Martírios dos Suicídios. Eu recomendo, é um livro muito interessante. Ele mostra essas consequências que os suicidas passam, então tem diversos depoimentos de suicidas, falando o que sentiram após o suicídio. E tem a história do Silva Pinto, um poeta português, escritor, professor, jornalista, um homem de letras. E que não é sorte, né? Porque não existe sorte. Mas como ele planejou o suicídio e ele não conseguiu, né, realizar do jeito que ele queria, ele parou por um momento, apareceu a solução. Eu gostaria de narrar a história com mais detalhes, mas eu vou deixar, porque tem outras coisas que eu quero falar. Tá? Mas eu recomendo. E numa outra palestra, numa outra oportunidade, eu conto detalhadamente essa história, eu prometo. Tá? Mas vale a pena. Vamos ler as obras espíritas. Tem 20 minutos, dona Wanda. Vamos ver no final da palestra. Vamos ver se dá tempo. Por quê? Eu quero falar, né, das coisas que são importantes para a gente conseguir ajudar as pessoas que estão pensando em suicídio, que estão com transtornos mentais, que estão no sofrimento. E a gente vê, né, a principal característica é enfrentar muitas vezes o nosso preconceito. Porque é incrível, ainda hoje tem pessoas que dizem, não,
Eu não vou no psiquiatra, não, porque isso é médico de doido. Eu não sou doido, por que eu vou no médico desse? E não falam e se escondem por causa dos preconceitos. E é fundamental, porque hoje existe os cuidados médicos para ajudar as pessoas que têm esses problemas de depressão, transtorno bipolar, de abuso de substâncias. Existe uma gama variada de tratamentos. Então a gente precisa oferecer isso para as pessoas. E é por isso, né, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, fizeram essa cartilha. Se a gente digitar esse endereço na internet, a cartilha é gratuita, ela desce com orientações de como procurar um psiquiatra, quais são as dicas de observar pessoas que estão em sofrimento, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Porque, mais uma vez, né, batendo assim bastante nessa questão, não é frescura, é sofrimento. Então, não vamos ter preconceito. Ah, mas o SUS é difícil, mas a gente consegue. Eu não tenho condições de pagar um psiquiatra público, particular, mas a gente consegue. Mais rápido, menos rápido, mas tem. Então, vamos procurar, vamos, né, combater os nossos preconceitos, para que a gente possa buscar ajuda. Junto com a ajuda médica, também temos essas ajudas emocionais. Ah, mas é difícil conseguir um psicólogo. Verdadeiramente é, né? Nosso país é um país ainda de terceiro mundo, subdesenvolvido, que não tem acesso a tudo, mas a gente tem os psicólogos da rede pública. E mesmo com a demora, a gente tem que buscar os nossos direitos, procurar e principalmente trabalhar os sentimentos. Porque também não adianta eu ter a ilusão. Ah, eu vou tomar um remedinho, um antidepressivo e meus problemas acabaram. Não. Aquela dor que está lá dentro, no meu coração, ela precisa ser trabalhada. Precisa ser acessada aquelas causas e para poder transformá-las, para poder, né, reinventá-las, ressignificá-las e assim transformar todo esse sofrimento em mais uma motivação. Então vamos procurar ajuda. Uma das coisas que mais existe no momento de desespero, né, é o CVV. Então a gente tem esse serviço. Se eu estou num momento de muito desespero, vamos fazer como Silva Pinto. Não vou me entregar ao desespero. Eu vou ligar, o CVV é totalmente gratuito. Hoje em dia tem o CVV para os jovens que gostam de teclar, de mandar mensagens, né, de fazer tudo pela internet, também tem. Então vamos procurar essa ajuda. Outra coisa muito importante, né, são os cuidados sociais. Olha só esse exemplo que existe na Coreia do Sul. Havia lá em Seul uma ponte onde 90% dos suicídios era lá naquela ponte. Olha o que eles fizeram. Eles colocaram frases estimulantes, de autoajuda, para quando as pessoas fossem, pudessem ler. Aí a pessoa está indo lá desesperada, aí acende a luzinha e está lá a frase: tem alguém que te ama. Não se desespere, procure ajuda. E assim tem, na ponte toda, caiu 90% dos suicídios naquela ponte. Ainda sempre tem aquele que continua, né, tentando suicídio e se suicidando. Mas foi uma queda brutal, porque tira a pessoa. Então, existem coisas que a gente pode fazer socialmente para a gente poder sair dessas ideias, desse impulso e ver que existem soluções para as nossas dificuldades. E nós que somos espíritas, não podemos abrir mão desse tesouro que nós temos. Temos tantas possibilidades e tratamentos dentro da doutrina espírita. Ah, mas o meu parente ele não é espírita. Não tem problema. É evangélico, vai na sua igreja. Procure o seu pastor. Ah, é católico, procure o padre da sua paróquia. Ele é judeu, vá lá no rabino. Converse na sinagoga com o seu rabino.
E assim por diante. Ele é muçulmano. Procure o líder religioso dos muçulmanos. E porque é necessário procurar ajuda. Falar que você vai ser acolhido em qualquer religião que você tenha. Mas se você for espírita, quantas coisas a gente pode fazer? E a principal delas é estudar o espiritismo. Porque é através do estudo da doutrina que eu vou saber que Deus é um Pai de amor e bondade, que Ele sempre, como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele sempre é por nós. Ele sempre vai fazer tudo o que é melhor para nós evoluirmos, nos melhorarmos. Então, se eu estudo a doutrina espírita, eu vou saber, tem uma lei de causa e efeito. Se eu estou sofrendo isso, teve algum motivo, porque Deus não é injusto. Ele não joga dados, não é sorte, não é azar. Tudo está de acordo com a lei. E isso daí é passageiro, eu estou me curando, eu estou vencendo. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu vou saber tudo isso. Eu vou saber que a vida continua, que aquele meu parente não sumiu. Uma pessoa que era tão cheia de vida, tão inteligente, tão bonita, foi para o túmulo, acabou. Virou nada. Isso não existe. Não existe o nada. Só existe o tudo. Só existe Deus. Só existe a vida. O resto é tudo ilusão. Então a gente precisa estudar para entender tudo isso. Aprender como Jesus nos ensinou a importância da oração, da prece. Porque não foi à toa que Jesus disse: orai e vigiai. Porque é importante a gente ter a conexão com o mais alto, orar, para estar sempre se conectando com os benfeitores espirituais que querem nos ajudar, que querem nos fortalecer e vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos costumes, procurar sempre evoluir. Então, o que é que eu estou assistindo, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou gostando? Também tenho que ter essa vigilância. E vigiar também os meus parentes que estão à minha volta, as minhas crianças. Como é que elas estão? Parecem saudáveis, parecem bem, mas estão mesmo? Porque hoje em dia, com essa modernidade líquida, é tudo só para ter as coisas. E você termina diminuindo e afrouxando e distanciando os laços. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus. Vigiar e orar. O tratamento fluídico. Hoje, na nossa casa espírita, temos 2 passes. Olha a importância que é isso. A ajuda que a gente recebe, recebendo essa energia que vem do mais alto e através do médio passista, entra em nós, nos ajudando, nos fortalecendo o corpo físico, o perispírito, e principalmente o nosso espírito imortal, enchendo-nos de vida. A água fluidificada que a gente pode levar para a nossa casa, pode beber, também trazendo essas energias salutares que nos fortalecem. O atendimento fraterno, Eu não consigo psicólogo, mas eu tenho na minha casa espírita o meu atendente fraterno. Claro que ele não vai julgar, ele não vai fazer um tratamento psicoterapêutico, porque ele não é treinado para ser um terapeuta, e vai dar uma orientação baseada na doutrina espírita. Vai falar isso que a doutrina espírita nos diz, que nos consola, que nos fortalece, mas é uma forma de você já trabalhar esses sentimentos, de colocar para fora. Então a gente tem os atendentes fraternos. Mas em todas as religiões existe também esse apoio. Os padres ouvem as confissões, dão orientações, e assim por diante. E também não podemos abrir mão do evangelho no lar. Isso aí é fundamental. Mas na minha família ninguém quer fazer comigo. Não importa. Escolha um dia, escolha um horário. Se ninguém quer fazer, faça você mesmo. Um trechinho desses livros maravilhosos de Chico Xavier, que faz essa reflexão maravilhosa de cada pedaço da Bíblia, explicando aqueles versículos. Eu posso usar um trecho do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Mas
Eu tenho parentes que não são espíritas. Não tem problema, abra a Bíblia. E leia. E procure, como Paulo disse, entender o espírito que está ali na Bíblia. Que aquele versículo está trazendo. Para que a gente possa... Porque o espírito, ele revivifica a gente. E naquele momento nós estamos fazendo um pontinho de luz em nossa casa. Que está se espalhando para todos que vivem nessa casa e para o bairro inteiro, para a cidade inteira. É uma energia positiva se propagando, iluminando. Então isso é muito importante. É um hábito salutar, saudável, que fortalece o nosso espírito, fortalece as nossas consciências para enfrentar essas dificuldades. Tudo isso a doutrina espírita oferece, além dos tratamentos espirituais. Nas casas que tem uma equipe de medicina espiritual, podem fazer tudo isso, esse tratamento também. Então, são tesouros que são inegáveis e que nós temos. Não vamos perder, vamos divulgar, vamos procurar nos cuidar, porque esse é o momento. Nós somos capazes de ser felizes, de vencer nossas dificuldades. Depende de nós. Por isso, não é? Que é uma frase muito bonita dessa música que eu trago, tocando em frente, que diz, ó, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nós fomos criados para isso, para a felicidade, para nos aperfeiçoarmos, para atingirmos a plenitude humana, nos realizarmos como um ser que é filho de Deus, que é espelho de Deus, que é sua imagem e semelhança, reflete, para que todos que vejam nossa ação reconheçam em nós a luz que vem de Deus. É isso que Jesus nos ensina. Brilhai a vossa luz. E assim a gente pode, devagarinho, cada um onde Deus lhe colocou, semear esse pouquinho de luz. Porque nós somos aprendizes e nós temos que cantar a alegria de ser esse eterno aprendiz. Por isso eu peço a vocês, vou pedir para tocar uma música ali. Cadê a nossa música? Para a gente cantar juntos. Olha que eu sou desafinado, né? Aí vocês têm que me ajudar. Para poder ter uma afinação, eu acho que há mais algumas. Vou só do dador. Poxa, dançar, a vida é bonita e é bonita. Olha o nosso Thales aí. No gogó. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. E a vida devia ser bem melhor e será. Isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Obrigado, Thales. Obrigado a vocês. Sigamos sempre com Deus, gente.